Olá, meu nome é José Vitor, eu sou aluno de Engenharia de Controle e Automação na UPE, faço parte do grupo 3 de projeto de extensão da disciplina de Programação 2, ministrada pelo professor doutor Rubem Carlos Benante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a manipulação de arquivos através da biblioteca stdio.h. Primeiramente, o que seria a manipulação de arquivos, né? A manipulação de arquivos em si, ela é uma parte crucial da programação, permitindo que os programas interajam com dados persistentes armazenados em disco. A biblioteca padrão stdio.h em C fornece várias funções que facilitam a manipulação de arquivos. Essas funções elas permitem a abertura, leitura, gravação e fechamento de arquivos, proporcionando aos programadores um controle preciso sobre o fluxo de dados entre programas e os arquivos. Aqui estão algumas funções importantes da biblioteca stdio.h relacionadas à manipulação de arquivos, né? Temos a função fopen, que é utilizada para abrir um arquivo. A função fclose, que ela fecha um arquivo que foi antes aberto pela fopen. Temos a fput e fput, que são usadas para gravação de strings em arquivos de texto. A função seek, que ela é utilizada para mover o ponteiro de posição do arquivo para uma posição específica. A ftel, que é utilizada para obter a posição atual do indicador de posição em um arquivo, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as funções fopen e fclose, né? Que elas são fundamentais quando a gente trabalha em manipulação de arquivos, sendo usadas a fopen para abrir um arquivo e a fclose para fechar um arquivo. Então vamos aqui olhar mais de perto cada uma delas. A função fopen é utilizada para abrir um arquivo antes de começar a realizar operações de leitura ou escrita neles. Aí, como por exemplo, a gente pode utilizar a estrutura seria file, asterisco fptr, que seria o ponteiro que vai sinalizar qual é o arquivo que a gente está querendo usar, que a gente está querendo mexer, né? Igual fopen, aí abre parêntese, arquivo txt, vírgula, entre parênteses também w. O w significa que a gente vai escrever dentro desse arquivo, né? Então, se esse arquivo não existir, ele vai ser criado, e se ele existir, o conteúdo vai ser sobrescrito nele. A função fclose, após realizar todas as operações necessárias no arquivo, ela é importante para fechar o mesmo usando essa função, né? Ela garante que todas as alterações pendentes sejam gravadas no arquivo e libera recursos associados a ela. Um exemplo de uso seria fclose fptr. Nesse exemplo, o arquivo apontado por fptr é fechado. Após essa operação, o ponteiro fptr não pode mais ser usado para acessar o arquivo, onde esse ponteiro, como foi falado anteriormente, representa o arquivo que a gente vai manipular, né? É crucial fechar um arquivo após concluir as operações nele, pois isso garante que todos os dados sejam gravados corretamente, o que os recursos do sistema sejam liberados. Falhar em fechar um arquivo pode levar a perda de dados ou comportamentos inesperados no sistema. Portanto, o uso adequado de fclose é uma prática importante ao manipular arquivos em C. Olá, tudo bem? Me chamo Felipe e eu vou dar uma pequena introdução aqui à leitura de arquivos em C usando fgetc e fgets. Bem, para um primeiro entendimento, o objetivo dessa aula é que nós entendamos o processo de leitura de arquivos em linguagem C, utilizando as funções fgetc e fgets. Então, a sua importância é que a manipulação de arquivos é essencial para diversas aplicações, como por exemplo o processamento de dados, armazenamento persistente e interação com sistemas externos. O que é fgetc quando ele é utilizado? Então, a função fgetc é uma função em C para ler um caractere por vez de um arquivo. Em seu uso básico, ele retorna um caractere lido como inteiro ou end of file, EOF, no final do arquivo. Para uma melhor dinâmica da aula, eu vou demonstrar esse código que vou explicar o passo a passo de como vocês devem utilizar essa função. Então, no início vocês irão declarar as variáveis, onde está declarado o ponteiro do tipo de dados file, que será usado para representar o arquivo. Declaram uma variável, que no caso aqui é caractere, do tipo inteiro para armazenar o caractere lido do arquivo.
Após isso, haverá a abertura do arquivo, onde se utiliza a função fopen para abrir o arquivo exemplo.txt no modo leitura, que vai ser o modo #R. O ponteiro de arquivo agora aponta para a posição inicial do arquivo. Então vamos verificar a abertura do arquivo, onde se verifica o arquivo foi aberto ou não, e se o arquivo não puder ser aberto, a função fopen retorna null. Logo após, temos esse while, onde ele irá iniciar o loop, que continua enquanto não atingir o final do arquivo, que seria EOF, End of File. A cada interação, a função fget ele lê um caractere e armazena a variável caractere. E o loop permite processar cada caractere individualmente. Após isso, teremos o fechamento do arquivo, declarado como fclose arquivo, que ele fecha o arquivo após a conclusão de leitura, e isso libera os recursos associados ao arquivo. Então, em resumo, esse arquivo abre o exemplo.txt, lê cada caractere do arquivo um por um dentro do loop e realiza algum processamento que pode ser adicionado na seção indicada, e finalmente ele fecha o arquivo. E essa abordagem é útil quando você precisa manipular os caracteres individualmente ou realizar algum processamento específico durante a leitura. Então, nessa segunda parte, vamos utilizar a função fget, onde eu iria explicar mais uma vez pelo método do exemplo, desse código, para que vocês obtenham um melhor resultado na compreensão. Primeiramente, iremos declarar as variáveis, assim como no outro arquivo, onde declararemos esse aqui o ponteiro para o dado file, e será utilizado para representar o arquivo. E será declarada uma matriz de caracteres, no caso chamada linha, para armazenar cada linha do arquivo. E supõe-se que cada linha não terá mais que 100 caracteres, tá? Só para deixar claro. Logo após, teremos a abertura do arquivo, onde se utiliza a função fopen para abrir o arquivo, exemplo.txt, nesse caso do exemplo, no modo de leitura, que seria R. O ponteiro do arquivo agora aponta para a posição inicial do arquivo. Após esse passo, iremos verificar a abertura no arquivo, onde teremos o if, que ele verifica se o arquivo foi aberto com sucesso. Caso contrário, o arquivo não puder ser aberto, a função fopen retorna null. Por o próximo passo, iremos fazer a leitura de linha por linha e processamento, onde se o while inicia um loop que continua enquanto a função fget lê uma linha com sucesso. A função fget ela lê uma linha do arquivo e armazena na variável linha, e move o ponteiro de arquivo para o início da próxima linha. E esse loop permite processar cada linha individualmente. Logo após, para finalizar, teremos o fechamento do arquivo, onde o fclose ele fecha o arquivo após a conclusão de leitura, e isso libera os recursos associados do arquivo. Então, em resumo, esse código abre o arquivo exemplo.txt, lê cada linha do arquivo uma por uma dentro do loop e armazena a linha da matriz na matriz linha e permite que o processamento de cada linha seja realizado. Então, após a leitura de todas as linhas, o arquivo é fechado. E essa abordagem é muito útil quando você precisa processar um conteúdo de arquivo em nível de linha. Nessa parte da aula, iremos dar introdução às funções fputc e fputs. Então, o objetivo dessa aula é compreender o uso das funções fputc e fputs em C, além de aprender a escrever em arquivos utilizando essas funções, criar e manipular arquivos com dados do programa. Como introdução, o que são as funções fputc e fputs? Elas são funções C que servem para escrever em arquivos. E elas são uma parte da biblioteca padrão Studio.h. Então, para dar continuidade à aula, eu vou explicar um pouco a vocês sobre a função fclose, como ela pode ser utilizada. Primeiramente, iremos declarar o ponteiro do arquivo, onde o ponteiro de arquivo é chamado aqui arquivo, como é declarado, e esse ponteiro será utilizado para manipular o arquivo. Logo após, teremos a abertura do arquivo, onde a função fopen é utilizada para abrir ou criar, caso não tenha existido ainda, um arquivo, que no caso aqui foi chamado de exemplo.txt, no modo de escrita W, como vocês podem ver aqui. Se a abertura for bem sucedida, o ponteiro de arquivo, ele vai receber o endereço do arquivo aberto. E para o próximo passo, teremos a escrita de um caractere, onde nesse caso aqui, a função fput é utilizada para escrever o caractere A no arquivo apontado por arquivo. Nesse exemplo, apenas o caractere A vai ser escrito no arquivo.
O fechamento do arquivo é o próximo passo, onde a função fclose é utilizada para fechar o arquivo. Isso é importante para garantir que as operações de escrita sejam concluídas corretamente e para liberar os recursos associados ao arquivo. Então, resumindo, esse código cria ou abre, caso já tenha existido, um arquivo chamado exemplo.txt e escreve o caractere A nele. Então, cuidado e certifique-se de que o programa tenha a permissão de escrever no diretório onde o arquivo está localizado e que o ponteiro de arquivo não seja nulo após a leitura do arquivo, indicando que a operação da abertura foi bem sucedida. Então, como continuidade, falarei um pouco sobre a função f.ts, onde vou falar novamente um exemplo, vou mostrar para vocês que entendam melhor. O primeiro passo é a declaração do ponteiro de arquivo, onde o ponteiro é chamado arquivo, nesse caso, e esse ponteiro vai ser utilizado para manipular o arquivo. Logo após, terá a abertura do arquivo, onde utilizamos a função fopen, que é utilizada para abrir ou criar, caso não exista ainda, um arquivo chamado exemplo.txt, no modo de escrita W. Se a abertura for bem sucedida, o ponteiro do arquivo ele recebe o endereço do arquivo aberto. Indo para o próximo passo, a escrita da string é feita pela função fput, que isso vai ser escrito, nesse caso aqui, isso é uma demonstração, no arquivo apontado por arquivo. Nesse exemplo, a mensagem mais longa é escrita no arquivo. Então, logo após isso, teremos o fechamento do arquivo com a função fclose, que é utilizada para fechar o arquivo. E isso é importante, novamente, para garantir as operações de escrita sejam concluídas corretamente e para liberar os recursos associados ao arquivo. Então, resumindo, esse código cria ou abre, caso já exista, um arquivo chamado exemplo.txt e escreve uma string, que nesse caso isso é uma demonstração. Então, assim como o exemplo anterior, é importante garantir que o programa tenha permissão para escrever no diretório, onde o arquivo é localizado e que o ponteiro de arquivo não seja nulo após a leitura do arquivo. Agora nós vamos discutir o poderoso mundo do posicionamento no arquivo. Você já se perguntou como nós podemos controlar exatamente onde começamos a ler ou a escrever? Então, as funções fseek e ftel são nossas aliadas nesse desafio na linguagem C. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais e eu vou trazer um exemplo prático do código para tornar tudo mais claro. Aqui estamos no código. Veja como as funções fseek e ftel podem ser usadas para posicionar o ponteiro de leitura e escrita. Aqui nós começamos abrindo um arquivo chamado exemplo.txt no modo leitura. Verificamos se a abertura do arquivo ela foi bem sucedida e, caso contrário, exibimos uma mensagem de erro. Utilizamos o fseek para posicionar o ponteiro no final do arquivo e utilizamos o ftel para obter a posição atual do ponteiro, que é o tamanho do arquivo. Nós imprimimos o tamanho do arquivo em bytes e finalizamos fechando o arquivo. É incrível como o controle ele pode ser valioso em diversas situações. E aí eu vou explicar um pouco para vocês o que significa o fseek e o ftel mais detalhadamente. A função fseek, seek de buscar, é usada para mover o ponteiro de leitura ou escrita para uma posição específica no arquivo. Já a tel, ftel, de dizer a posição atual no arquivo, é utilizada para obter a posição atual do ponteiro de leitura e escrita no arquivo. E essas funções elas são especialmente úteis em situações onde é necessário posicionar o ponteiro em uma parte específica do arquivo, antes de realizar operações de leitura ou de escrita. Por exemplo, para ler dados de uma posição específica no arquivo ou anexar dados no final do arquivo. Em conjunto, a fseek e a ftel oferecem maior controle sobre o posicionamento no arquivo, permitindo as operações mais avançadas de manipulação de dados. Então, pessoal, chegou a hora do momento mais importante do nosso vídeo. Nós vamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos até agora com um exemplo real. E hoje nós vamos estar manipulando os dados em arquivos. Vou mostrar o exemplo para vocês e explicar um pouquinho do código também. Para o nosso exemplo, imagine que temos um arquivo chamado dados de entrada.txt com uma lista de entradas. E o nosso objetivo é ler esses números, multiplicá-los por 2,5 e salvar os resultados no arquivo dados saída. Vamos dar uma olhada no código. Aqui nós estamos abrindo os arquivos de entrada e saída, onde o dados entrada contém os números que queremos processar e o dados saídas será o destino para os nossos resultados. E em seguida nós declaramos duas variáveis, que são o número para armazenar os dados lidos e o resultado para armazenar o resultado da manipulação.
Nesse trecho do código, nós estamos usando um loop para ler cada número do arquivo de entrada. A função scanf nos permite ler o número formatado e, em seguida, nós multiplicamos esse número por 2,5 para realizar a manipulação desejada. E, por fim, nós escrevemos o resultado no arquivo de saída usando o fprintf. Ao final do código, nós fechamos os arquivos, liberando os recursos do sistema, e para dar um feedback claro, nós exibimos uma mensagem indicando que o processamento foi concluído com sucesso. Este exemplo prático destaca como podemos aplicar os conceitos de manipulação de arquivos de maneira eficiente. Ao entendermos o posicionamento no arquivo, nós conseguimos realizar operações específicas de forma direcionada, o que é essencial em aplicações do mundo real. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.